Lima, Antônio Alexandrinho Reis Neto, Andréa Pereira Rebouças, Daniel Mobley Grilo, Emanuel Leal de Santana, Felipe Souza Marinho, Francisco Bionor do Nascimento Júnior, Francisco Rubens de Lima Júnior, Germana Beco da Silva, Gil Gutierrez Aragão de Vasconcelos, Heitor Estrela Gadelha, Hilda Sela de Arruda Coelho, Hugo Bezerra de Oliveira, Igor Barreto de Menezes Pereira, Ítalo Souza Braga, João Brito da Costa Filho, João Paulo Oliveira Dias de Carvalho, Jonatas Martins Bezerra Neto, Laís Facó Almeida, Lino Marques dos Santos Carvalho, Luciana Maria Oliveira do Amaral, Márcia Maria Pinheiro da Silva, Marcela Denise Lopes Carrilho Machado, Marcos Cavalcante Sampaio, Marcos Fábio Negreiros Colares, Rafael Teixeira Cruz, Rafael Vilar Sampaio, Regis Gonçalves Pinheiro, Rubena Flávia Moura Leite Gondim, Weimar Salazar Montorril e, finalmente, Valéria de Menezes de Moraes Saldanha. Convidamos neste momento os já nominados defensores públicos do Estado do Ceará para, de pé, repetirem o juramento do defensor público. Por favor, senhores, de pé. Repitam logo após. Prometo exercer com honra, retidão e lealdade, as funções do cargo de defensor público substituto do Estado do Ceará. Defendendo a ordem jurídica, o coletivo e interesses individuais indisponíveis, velando pela unidade, indivisibilidade e independência funcional da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Cumprindo igualmente a Constituição e as leis. Sentados. Convidamos o Dr. Francisco Rubens de Lima Júnior para, em nome dos novos defensores públicos do Estado do Ceará, proferir discurso de posse. Boa noite. De início, gostaria de cumprimentar o Egregio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará, na pessoa de sua presidenta, a excelentíssima senhora Defensora Pública Geral, doutora Francilene Gomes de Brito Bessa, que tem estado à frente da Defensoria Pública do Estado do Ceará, nesse momento único para a instituição. Cumprimento também todas as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, Francisco José Pinheiro, que junto com o governador Cid Ferreira Gomes, tem firmado um compromisso com o povo cearense de fortalecimento da Defensoria Pública do Estado. Gostaria de cumprimentar especialmente os demais colegas defensores públicos aqui presentes, na pessoa da doutora Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, defensores estes que têm prestado nas mais diversas comarcas um serviço público de qualidade à grande parcela da população cearense. São também a eles a que se deve o reconhecimento público que goza a Defensoria Pública atualmente. Senhores pais, mães, familiares, amigos aqui presentes, é com imensa satisfação que hoje eu e mais 31 colegas ingressamos na Defensoria Pública do Estado. Um caminho que certamente para todos não foi fácil, mas que foi construído aos poucos, ladrilhado pelo estudo, pela abnegação aos momentos com a família e com os amigos. Tudo em prol de um sonho que hoje se concretiza. Entretanto, senhores, não é pequeno desafio que a história nos reserva. Ingressamos na Defensoria Pública em um novo momento da democracia, a democracia participativa, anunciada por Paulo Bonavides como o caminho para o futuro.
Preleciono o consagrado jurista cearense que há que se formar no povo a consciência constitucional de suas liberdades, de seus direitos fundamentais, de sua livre organização de poderes. E é justamente a democracia participativa que executa essa tarefa. Aqui ressalto a necessária educação popular, realizada por meio de processos contínuos e permanentes de formação, que, segundo Paulo Freire, possui a intencionalidade de transformar a realidade a partir do protagonismo dos sujeitos. Faço essa pequena digressão pelo fato de que é preciso asseverar que a nova ordem constitucional reserva à Defensoria Pública a promoção da difusão e da conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. A democracia que surge diante de nós requer cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Daí porque as funções da Defensoria Pública vão além da mera defesa judicial dos assistidos. Sendo instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, incumbe-lhe fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa tanto dos direitos individuais como coletivos. Não mais basta somente a defesa formal dos necessitados. A Constituição Federal, bem como os avanços trazidos pela Lei Complementar 132 de 2009, preceituam como objetivos da Defensoria Pública, além da garantia do contraditório e da ampla defesa, a prevalência e a efetividade dos direitos humanos, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a redução das desigualdades sociais e a primazia da dignidade da pessoa humana. Esta, segundo Bonavides, consagra a alforria moral do ser humano. Assim, colegas, ao abraçar a nobre carreira de defensor público, é preciso ter em mente que não podemos nos encastelar nos tribunais e fóruns do Estado, nem ficar plantados e sentados sobre a burocracia que por vezes ingessa a administração pública. Devemos ir além, abrir-se ao povo e ir ao povo, pois são eles a própria razão da Defensoria Pública. São os necessitados em geral, aqueles que estão em muitos aspectos alijados da cidadania, a quem devemos prestar nossos serviços. Lembremos que o Constituinte de 88 foi pródigo em declarar um extenso rol de direitos, talvez jamais visto em outro ordenamento jurídico, mas, em grande parcela, cabe justamente à Defensoria Pública efetivá-los, pois declarar tais direitos sem efetivá-los é mera retórica. Somos, por isso, o instrumento com que o mais fraco se equivale, se equipara aos mais poderosos. Estamos na linha de frente da defesa dos direitos fundamentais, individuais, difusos e coletivos. Digo sermos como soldados, porque tendo tamanha responsabilidade, não podemos recuar, devemos marchar em frente, por realmente os assistidos em situação de igualdade perante os demais. Não foi por outra razão que o Constituinte originário, já no artigo 3º da Carta Magna de 1988, estabeleceu como objetivos da República Federativa do Brasil a almejada erradicação da pobreza e das desigualdades, bem como a promoção do bem de todos sem quaisquer preconceitos. É chegada a nova hora. Estamos imersos numa sociedade plural, complexa, onde a voz da maioria não pode causar opulência à minoria, onde os poderosos também devem fazer concessões aos pequenos. Ou seja, é a atuação protagonista do povo no cenário democrático a que se refere o eminente Paulo Bonavides. E é isso que a história nos guarda. A honra de conduzir os fracos, os necessitados, rumo à sociedade do bem-estar, da comunhão, a sociedade em que de fato todos os homens possam sentir-se iguais. O Estado brasileiro destina à Defensoria Pública uma participação ativa, que se antecipe à lide, que propõe soluções extrajudiciais antes mesmo de abarrotar-se o Poder Judiciário com demandas infindáveis. E é somente assentando de modo firme as raízes em que se funda essa instituição que teremos seguro o tripé da justiça brasileira, que funcionará como uma engrenagem harmônica formada pelo Judiciário, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Quando alguns questionam os limites de atuação da Defensoria Pública, devo dizer-lhes, esse limite é o interesse público na proteção dos direitos dos jurisdicionados socialmente vulneráveis. E é preciso que se reconheça. A Defensoria Pública do Estado do Ceará é vanguarda nesse novo cenário, como foi historicamente o Ceará no cenário nacional. Envaidece a nós o fato do Legislativo, do Executivo e do Judiciário do Estado estarem, aos poucos,
compreendendo esse importante papel da Defensoria Pública para a democracia. Daí os avanços que a instituição tem experimentado nos últimos anos. Aqui ressalto o processo e a luta pela implementação da adequação constitucional da Defensoria Pública ao Ministério Público e à Magistratura. E o ingresso de 96 novos defensores públicos desde 98, que preenche cerca de 60% do total de 415 cargos existentes na instituição. É verdade que ainda há um longo caminho a se percorrer, mas o início já se deu e o horizonte que vislumbramos é alentador. Se hoje somos 32 novos defensores que buscarão cumprir esse mistério, mantemos a convicção de que dentro em breve outros 67 colegas aprovados no último concurso para ingresso na carreira, muitos deles hoje aqui presentes, também ingressarão na Defensoria Pública do Estado, reduzindo assim um déficit histórico. Oportunidade em que o Ceará finalmente dará passos largos para ser o primeiro Estado da Federação a facultar aos cidadãos de todos os seus 184 municípios os serviços da Defensoria Pública. Só aí estará em pleno funcionamento o sistema de justiça cearense. Acreditamos que somente com uma boa estrutura e com espírito de luta que têm demonstrado os defensores públicos, conseguiremos levar conforto aos cidadãos socialmente vulneráveis de nosso Estado, reduzindo efetivamente a desigualdade social que aflige nosso país. Hoje, colegas, estamos, na verdade, firmando um compromisso com a ética, um dever de, acima de tudo, servir aos mais necessitados do Estado do Ceará. E devemos fazê-lo com a mesma luta e determinação com que há mais de ano buscamos ingressar na Defensoria Pública. Para isso, é preciso que abandonemos a hipócrita neutralidade dos que militam no direito, pois, como bem já disse João Batista Reckenhoff, magistrado defensor dos direitos humanos, essa neutralidade sempre protegeu escolhas de conservação das estruturas. Decidamos por qual mundo lutaremos, que interesses consideramos legítimos e merecedores da tutela de nossas valorações. Vale mais uma vez do magistério de Reckenhoff, quando ele diz que é preciso entrar em relação de comunhão com as classes populares, no rito de um sacerdócio ungido na opção pelos deserdados da lei, pelos órfãos do direito. Agir criativamente em busca de novos institutos jurídicos, novas interpretações que contemplem os que sempre estiveram à margem dos direitos. Por fim, pelo simbolismo da mensagem, concluo citando o capítulo 31, versículo 8 e 9 de Provérbios, que convoca esse sacerdócio. Abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca e julga retamente, para defender o pobre e o necessitado. Obrigado. Neste momento, será assinado pela Defensora Pública Geral do Estado do Ceará o termo de posse do Defensor Público Francisco Rubens de Lima Júnior.